Madalena Bonfilioli está com o Boris Casoy, faz parte da história do SBT, né? Comandou aqui magistralmente durante muito tempo, com o apoio do Silvio Santos, o programa, dando opinião, como César Filho mencionou há pouco. TJ né? Brasil. TJ Brasil. E a gente está com a Madalena, que está com o Boris Casoy. Madalena, é com você. Olá, eu estou aqui realmente com o Boris Casoy, que foi o primeiro âncora do jornalismo da televisão brasileira, o grande âncora Boris Casoy. E isso, na verdade, só foi possível graças a uma permissão do Silvio Santos. Como é que foi essa história, Boris? Olha, eu fui visto pelo Imediato e pelo Marcos Wilson, que tinham assumido o departamento de jornalismo do SBT, então, isso em 1990 e nada, 97, 98. Muito antes, meu amor, 1989. 89, A Madalena foi a primeira experiência que eu tive acompanhando a reportagem. Foi uma das minhas professoras de televisão. Minha perna tremia. Olha que momento estranho que tem esse significado, que ela vem na minha casa a essa hora. Mas aí eles me viram num programa de televisão, num debate eleitoral, e me convidaram, e eu tive uma experiência de rádio, mas não de televisão. E eu fui treinado durante 30 dias. Quem me convidou foi o Guilherme Stoliar, sobrinho do Silvio, que era vice-presidente, era o executivo do SBT. O Silvio estava de férias nos Estados Unidos. O Guilherme me contou que quando ele revelou ao Silvio que tinha me contratado, o Silvio disse, não, mas esse Boris Casoy é de jornal, e como é que você vai colocar ele como âncora do principal jornal do SBT e tal? E, enfim, o Guilherme resolveu encarar, o Marcos e o Imediato procuraram me treinar, 30 dias, foi rápido. E aí, quando o Silvio viu a estreia, me contou o Guilherme, o Silvio ligou para ele e disse, esse cara vai ser um sucesso. E nem eu acreditava, achava que o Silvio queria me agradar. Aí depois eu percebi que ele tinha uma sensibilidade muito grande para analisar quem tinha ou não possibilidades televisivas. Porque às vezes a pessoa é pessoalmente no rádio ótima, chega na televisão, não consegue, ou não tem imagem. E eu, naquela época, tinha restrições a quem usava óculos, eu usava óculos, enfim, era mais magro, era mais novo. E ele aprovou. Aí eu tive, claro, nos quase 10 anos que eu fiquei no SBT, muitos contatos com o Silvio. É agora que a gente quer saber. Primeiro, profissionalmente, o que o Silvio Santos era, o que o Silvio Santos foi e representou? Aí, gente, é difícil classificar o Silvio Santos. Ele era isso, ele era aquilo. O Silvio Santos era uma criatura extremamente complexa. Era uma somatória de N fatores, de N cérebros. Então, ele tinha uma faceta de empresário, ele tinha uma faceta de artista, ele tinha uma faceta de psicólogo, e, normalmente, coisas incríveis, ele era corajoso, entre parênteses. Durante os 10 anos quase que eu fiquei no SBT, jamais o Silvio interferiu no jornal. A ponto de, quando ele se lançou candidato a presidente da República, eu fui, durante o jornal, que não era gravado, era ao vivo, e critiquei com todas as letras a candidatura dele. Ele era um homem muito esperto e muito inteligente. Como é que o pessoal dele vendeu isso? Como um homem que era tão democrata que tinha lá um âncora na televisão dele que falava contra ele, contra a candidatura dele. Então, mas eu tive liberdade, isso é importante, gente. Era o final do regime militar, era importante.
E outra coisa, essa visão que ele tinha do presidente da República, da autoridade, nas conversas que eu tive com ele, todo mundo dizia, poxa, nada. Era uma coisa patriótica, essa palavra está meio fora de esquadro, mas era patriótica, ele queria colaborar, ele queria ajudar da maneira com que ele via os fatos, da maneira com que ele via as coisas. Então, se você quiser definir numa palavra o Silvio Santos, você não define. Agora a pergunta é para o homem Boris Casoy, aquele que teve muitos contatos com o Silvio Santos. Alguma coisa a gente sempre aprende nessas entrevistas. Alguma coisa a gente sempre aprende nesses contatos. Ele te ensinou alguma coisa, Boris? Olha, tinha uma característica muito interessante dele, que era a generosidade. Ele era tolerante com as pessoas, era tolerante com os fatos. Então, é difícil dizer que ele me ensinou alguma coisa, porque as coisas que nós conversamos eu internalizei tanto, né, que fazem parte do meu psicológico. Eu não consigo ver exatamente, mas muita televisão eu aprendi com ele. Tinha uma característica que ele brincava comigo quando ele ia no estúdio, que ele não conseguia ler teleprompter. Ele não conseguia, ele não lia. Ele era o homem do improviso, ele era o rei do improviso. Ele é o rei do improviso. E eu vi definições dele e alguém perguntava quais são os requisitos necessários para o sucesso. Intuição e sorte. Ele era um intuitivo. As pessoas pensam que intuitivo baixa uma coisa e te diz, faça isso. Não é assim. É produto da inteligência. Ele era uma inteligência diferente, pensava diferente da maioria de nós e remava contra o objetivo muitas vezes. Remava contra o objetivo. Então isso parecia teimosia. E não era, não tinha essa, você não pode qualificar ele de autoritário, ele é o dono, ele comandava um navio atômico, SBT, não só comandava, como ampliava. E outra coisa, isso eu aprendi mesmo, a visão do conjunto da televisão, do conjunto reunindo os concorrentes, de como funcionava a pontuação, de como funcionava o Ibope, que ele achava que não era correto com a SBT, que a diferença que nós tínhamos com a Globo, nós éramos os segundos, mas a diferença era menor do que apresentada. Então, eu tive algumas experiências com ele, até absolutamente inusitadas. Chegou um momento que era um momento que eu mudei de emissora e me demiti do SBT. E ele me chamou para conversar. Quando todos os canais internos se esgotaram, eu já tinha assumido compromisso por escrito com a Record. Ele me chamou, nós tivemos uma conversa de 12 horas ininterruptas. 12 horas? 12 horas na rua, duas conversas, na Rua Leiria, que era o escritório dele no Ibirapuera. 12 horas. Tinha lá um cozinheiro que servia café e sanduíche. Café e sanduíche. E aí nós conversamos muito. Eu estava muito firme, eu já tinha assinado, eu estava muito firme. A proposta que eu tinha recebido era uma proposta irrecusável. Aquele tempo tinha proposta irrecusável. E na última vez que eu fui lá, eu disse, Silvio, eu vou te pedir uma coisa. Eu posso me despedir? Que era uma coisa absolutamente que você não tinha naquela época. Televisão era outra coisa, era mais formal.
me permitiu. Todo mundo ficou surpreendido. Eu fiz uma despedida. Hoje eu já vi outras despedidas, hoje as coisas são outras. E ele permitiu que eu me despedisse, eu nunca tinha visto isso, e eu me despedi dos meus telespectadores, dos meus colegas e dele. E aí ele me acompanhou até o carro, que estava estacionado na frente, tinha um estribo. Fechei a porta, ele colocou a perna no estribo, puxou um livro de cheques. Naquela época tinha cheque. Puxou um livro de cheques e preencheu. Preencheu. Jogou na minha perna. E disse, Boris, aqui está a soma de tudo que você vai ganhar com o bispo. Eu não sei o que mais eu posso te dar que o bispo deu. Aí eu peguei o cheque, era uma quantia que eu nunca tinha visto na minha vida, eram 4 anos de trabalho, tinha feito as contas, tinha somado, dividido, incluído o 13º, não sei o quê. Ele falou, e era uma sexta-feira, se você não me devolver até segunda-feira, eu sei que você ficou. E se você me devolver, eu sei que você não ficou, você vai lá no Salvador, o Salvador Regina era o nosso advogado principal, o chefe. O Salvador, então, disse, também já foi, e eu peguei o cheque e devolvi para o Silvio. E você não vai levar? Não vou levar. Quer dizer, as minhas pernas tremeram, viu? Ele conhecia o ser humano. Se você perguntar se ele cursou uma escola de psicologia, não cursou. Mas ele conhecia profundamente o ser humano por intuição e ele agia dentro das regras que essa intuição impunha. Então ele conhecia o auditório. Uma coisa que as pessoas não estão falando era o seguinte, nos intervalos, a Hebe também fazia isso, nos intervalos do programa dele, no que a gente chama de break na televisão, aí o telespectador fica vendo os comerciais, ele ficava conversando com o auditório como se ele estivesse fazendo o programa. Era de uma naturalidade incrível, incrível. Eu não gostei quando ele foi candidato. Olha... E deixou claro. Ele não... Deixei claro, ele não era um político, ele não tinha uma escala... Mas eu já estou convencido, depois de tudo que a gente viu, que ele até seria um bom presidente, viu? Embora o que me assustava é que ele não tinha uma vida política. Não tinha sido peneirado pelas dificuldades de começar como político lá embaixo, tudo isso me assustava. E não, mas aí ele repito, depois de tudo que nós vimos, talvez eu estivesse enganado. Viu, Madá? Os meus colegas aí do estúdio, se quiserem fazer alguma pergunta para o Boris, vocês fiquem à vontade. Olha a emoção da Madalena, gente. Madalena, está aquecendo o meu coração ver vocês dois juntos. Né? A Madalena, com quem eu trabalhei muitos anos no Aqui Agora, com o Boris Casoy, com quem nós duas fomos trabalhar depois no TJ Brasil, quando o Aqui Agora terminou, e que fomos tão bem acolhidas por ele. Então, nós estamos ali diante, né, César e Michele, de duas pessoas, duas personalidades do jornalismo, falando do grande nome da televisão. E de duas marcas registradas do SBT, o Aqui Agora e o TJ Brasil. Quando o Boris fala, isto é uma vergonha, e eu já repeti essa frase várias vezes aqui no SBT Brasil, porque é um bordão que permanece até hoje, né? Sim. As notícias continuam praticamente as mesmas, né? As mesmas. O Brasil continua... bordão do brasileiro. O brasileiro fala para o outro no dia a dia. Exato. Isso é uma vergonha. E quando ele abria o jornal também, o Boris, que ele dizia, vamos direto a Brasília. É um jornal totalmente diferente daquilo que se fazia na televisão brasileira e que, como o Boris acabou de ressaltar, foi feito sempre com toda a liberdade oferecida por um homem democrático, justo, correto, como sempre foi Silvio Santos. Madalena, eu estou me lembrando aqui agora, você tem 2 filhos, e o seu mais novo, que eu vi na barriga, seu menino hoje, que é um homem feito, eu gostaria que você dissesse para o Brasil como ele se chama. Ela está perguntando como meu filho se chama.
O meu filho, que hoje, com muito orgulho, é um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, se chama Silvio. Bom, já tá completamente compreendido aí o tamanho da sua admiração, o tamanho da sua gratidão ao Silvio Santos.